Doutor, o que eu devo saber sobre crise asmática? Então, a crise asmática nada mais é do que a exacerbação, a piora clínica de forma aguda, de forma em poucas horas, daquele paciente que já tem um quadro asmático. Então, o que acaba acontecendo? Existe uma exposição a determinado alérgeno no produto e esse paciente ele vai ter uma crise de broncoespasmo. Então, a via aérea lá, ela vai diminuir o calibre dela, consequentemente, menor fluxo vai chegar ao pulmão e esse paciente vai apresentar sintomas, né? Os principais são a falta de ar, né? Intolerância para fazer atividades físicas, para atividades básicas, tomar banho, comer, muitas vezes até falar. Dor no peito pode acontecer, o chiado, que seria a caracterização da sibilância e do fechamento da via aérea, tá? E a hipoxemia, né? O paciente fica com baixa saturação em ar ambiente. Muitas vezes ele chega já em crise no pronto atendimento e com baixa saturação e vai precisar de oxigênio. E quais são os gatilhos para isso, né? No momento dos invernos, geralmente sazonais, no inverno, acontece principalmente as infecções virais, são gatilhos, né? São não só infecções virais, mas infecções bacterianas, muito porque nesse momento, nesse meio tempo do ano, os ambientes eles são mais fechados, com maior concentração de pessoas e menor ventilação, mais propício a infecções. Mas também a exposição a alérgenos agora na primavera, principalmente ao pólen e micropartículas. Outras micropartículas de alguns animais, como insetos, cães, gatos. Aquele paciente que não é mal controlado, aquele paciente que não faz uso, regularmente da medicação, ele é mais propenso também. Ela pode também ser induzida pelo exercício físico em alguns casos e por alguns usos de medicações, principalmente a aspirina. E como que eu devo tratar essa crise, doutor? Se o paciente apresenta muita falta de ar, muita incapacidade de apresentar atividade, fazer suas atividades, o ideal é procurar um pronto atendimento. Se você não consegue fazer isso independentemente, o ideal é procurar ligar 192 para o SAMU, contar o que está acontecendo, que possivelmente a ambulância vá sim te buscar, porque ele precisa ser avaliado naquele momento. No pronto atendimento, a ideia realmente é tentar tratar a causa, a situação ali, tratar a comorbidade daquele paciente, dilatar aquela via daquele paciente para que ele melhore e possa voltar às suas atividades normais e fazer um controle da asma ambulatorialmente. Mas na grande maioria das vezes os pacientes vão necessitar de broncodilatadores, que é a nebulização, a bombinha, o uso de corticoide na veia, em algumas situações oxigênio, mas ela pode progredir sim para um caso de necessidade de intubação orotraqueal, e é um paciente mais grave, e ele é um paciente potencialmente paciente que é um paciente de UTI, porque a crise asmática ela pode evoluir para uma insuficiência respiratória aguda. E depois que esse paciente está controlado lá na sua crise, como é que eu tenho que agora conduzir isso? Geralmente a gente pede que os pacientes eles acompanhem isso com um clínico, com um pneumologista, dependendo da gravidade da asma, e a gente tentar procurar quais são as causas que estão levando à crise asmática, para que acaba não tendo recorrência, não diminua a qualidade de vida do paciente e não represente um risco de morte para ele. Tá bem? Forte abraço.